Olá, somos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré e estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje, especialmente, vamos falar do capítulo 15, dos itens 8 a 10. Antes de iniciar, vamos pedindo a ajuda, a proteção e dos nossos irmãos do plano espiritual, trabalhadores do Grupo Socorrista Maria de Nazaré e da nossa mãe, que nos abençoa com certeza e nos leva até Jesus, nosso mestre maior, para que nós possamos traduzir aqui um pouquinho do Evangelho para todos. E vamos então começar a falar sobre o título deste capítulo. Fora da caridade não há salvação. Então, a palavra salvação, se a gente for procurar lá no dicionário, a gente vai ver que salvação, o sinônimo de salvação é libertação. Então, libertação do quê? O que seria essa libertação? Seria a nossa morte, quando nós deixamos aqui o nosso corpo físico e partimos para o mundo espiritual, né? Nós sabemos que, infelizmente, nem todos ficam libertos quando passam desta vida para outra, porque ficam ainda ligados na materialidade deste nosso mundo, ainda presos a tudo aquilo que viveram durante o tempo da encarnação. Então, Jesus vem nos trazendo o remédio para essa libertação. E esse remédio chama-se caridade. Fora da caridade não há salvação. É assim que nós traduzimos os ensinamentos do Mestre. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a caridade, né? Como Paulo diz, a caridade, a fé e a esperança são as três virtudes principais que os homens têm que procurar ter, né? Então é uma virtude que nos vai aproximar da espiritualidade, não é? E quando a gente diz fora da caridade não há salvação, a gente está universalizando aquele entendimento de Jesus. Porque se nós colocarmos fora da verdade não há salvação, quem somos nós para saber da verdade? A verdade absoluta, ela é dos espíritos mais puros. Nós estamos muito longe disso. A verdade que alcançamos ainda é a verdade relativa, é aquela que nós temos condições ainda de entendimento. Então, algumas igrejas dizem que fora da sua igreja não há salvação. E aí, de certa forma, estão dividindo, separando, colocando até famílias em desajuste, porque cada um tem a sua verdade e cada um vai procurar segui-la, porque está dentro do seu entendimento. Então nós temos que mudar mesmo essa frase, né? Porque não podemos, Jesus sempre nos disse que nós não poderíamos dividir, ao contrário, ele dizia que nós temos que adorar a Deus, estender a mão ao próximo, né? E orar uns pelos outros. Então, se nós temos esse ensinamento do Mestre, como que nós vamos separar, excluir, dividir, né? Evitar, às vezes, né? Só porque fulano acredita em determinada coisa, nós até evitamos
Às vezes não vamos nem na casa dele, porque ele acredita em algo diferente daquilo que eu acredito. Então, nós precisamos trabalhar um pouquinho mais e perceber que isso não é caridade, né? Temos que ter liberdade de consciência, cada um pensar na sua forma, no seu entendimento, dentro do seu entendimento, procurando levar realmente aquilo que Jesus nos ensinou na sua essência, né? Essa busca da verdade, ela é própria da nossa evolução e é necessária. Hoje, o que eu acredito, amanhã, não sei até onde vou acreditar naquilo que eu falo hoje. Porque estamos em constante evolução. Não é? Então, dentro daquilo que nós aprendemos, né, dentro do Espiritismo, temos lá uma mensagem de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último item, número 10, recomendo que vocês a leiam, que fala de uma forma muito bonita sobre a caridade. Ele que já falou lá no Evangelho, né, na Epístola aos Coríntios, né, que é um poema, o que ele diz sobre a caridade, aqui ele vem nos trazer de uma forma bem sintética, bem bonita a respeito da caridade. E ele fala uma coisa assim, muito bacana, que ele diz que a caridade é o destino do homem. Se nós estamos evoluindo, nosso destino é fazer a caridade. Tá? E ele diz também, vós os reconhecereis pelo perfume da caridade. Então, aquele que realmente pratica a caridade, como diz Paulo, exala um perfume diferente, né? É a sua espiritualidade, ela fica mais sensível, né? Fica mais fácil de nós sentirmos, não é? E Paulo também fala lá para a gente submeter as nossas ações ao controle da caridade, né? E que a caridade tem que ser sempre uma virtude ativa. Ele diz, olha que bacana, virtude ativa, não é uma virtude que você tem, guarda lá dentro de si e pronto. Não, ela tem que ser ativa para fazer o quê? O bem. Em vez de a gente ficar na inércia, parado, esperando acontecer, ou então, ao contrário, negligenciar aquilo que nós temos a fazer, que nós façamos o bem. Né? É isso que Paulo nos coloca. Né? Então, a caridade é nosso destino. Nós temos que fazê-la. Então, aqui a gente vai colocar algumas coisinhas que a gente pode fazer, que para mim significam caridade, diferente daquela caridade que você coloca simplesmente a mão no bolso e entrega alguma coisa a alguém. A caridade, ela extrapola isso, ela está além disso, além da beneficência, né? A ajuda material, ela é importante. Hoje, nos dias de hoje, ela é muito importante, porque existem muitas pessoas que estão passando fome, estão passando frio, morrendo de frio nas ruas, né? Existem muitas pessoas desesperadas e realmente perdidas por esse nosso mundo. E nós temos obrigação de estender as mãos a essas pessoas. Então, se a gente puder fazer só da forma material, de colocar a mão no bolso e entregar, bom. Mas se a gente puder fazer alguma coisa a mais,
né? Se a gente puder dar uma palavra de consolo para aquele que vem te pedir na porta da sua casa, se você puder dar um bom dia a um que está totalmente perdido, né? Às vezes pelo mundo, se você poder entregar uma amizade sincera a alguém, se você puder servir alguém sem cobrar, se você puder elogiar alguém com boas intenções, não pensando em trazer aquela pessoa para o seu lado, para se aproveitar daquele elogio, insuflar a vaidade no outro. Se você puder fazer um carinho, mesmo que num momento muito difícil, se você puder colocar alguém no seu colo, sabe como é? Quando alguém está perdido, quando alguém está necessitado, quando alguém precisa de ajuda, se você puder, faça. Isso é caridade. Se você puder bem dizer o bem que você tem e que os outros também têm, isso também é caridade. Que nós maldizemos tudo, né? Se você puder ouvir alguém sem condenar, pelo bem ou pelo mal que ele fez, isso é caridade. Se você conseguir tornar com as tuas ações, pequenas às vezes, e às vezes até que você nem percebe que fez, se você conseguir tornar este mundo melhor, você está trabalhando a sua caridade. E é isso que nós precisamos fazer. E aí a gente vai perfumando o mundo, como diz o Paulo, né? Se a caridade traz consigo um perfume, exala um perfume, nós vamos perfumando o mundo, este mundo que está tão difícil ultimamente. Que nós possamos praticar essa caridade, sair da inércia, sair do desespero, né? Sair da negligência, deixar para lá, deixar para depois. Vamos agora. É essa caridade que nós temos que fazer no nosso dia a dia, com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos, como Jesus pedia. Então, vamos agora, nesse instante, orar e agradecer a Deus por tudo que nós temos e poder oferecer o melhor a todos aqueles que padecem. E isso é vibrar, isso é querer muito, é colocar nossa vontade, nosso pensamento em ação. E isso nós podemos fazer a todo instante. Então agradecemos muito aos nossos irmãos que nos deram a sustentação necessária nesse instante. E vamos aqui pedindo licença, então, e encerrando a nossa conversa de hoje. Que Jesus esteja com todos.